Eu é que agradeço. Agradeço você, Maria José, o Paulinho, a todos aí do nossa casa amada, né, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nós estamos iniciando mais um ano de 2022, o ano de 2022. Encerramos um ciclo em 2021 com muitas promessas, muitas batalhas. As pessoas que batalharam, eu acho que a população brasileira e o mundo inteiro teve uma batalha árdua que começou lá em 2020, percorre o ano de 2021 e, pelo visto, continuará de uma forma mais branda, graças a Deus, mas pelo ano de 2022, mas sempre nos trazendo um convite, né, ao despertar, essa pandemia trazendo um convite à humanidade para a busca do exercício, do aprendizado, do amor imortal. Essas mudanças que a Terra vem passando, né, ao longo dos séculos, nada mais são do que convites à humanidade para o crescimento espiritual. Nós não estamos surpresos, não deveríamos estar, pelo menos, porque ainda no plano espiritual, antes dessa viagem que estamos fazendo agora, antes do início dessa viagem aqui na carne, na matéria, nós já sabíamos, né, que no ano de 2020 nós começaríamos uma batalha contra o coronavírus e outros, né, que estão se avizinhando aí da pandemia do coronavírus, trazendo para nós essas oportunidades de reflexão, né, trazendo para nós esses momentos que realmente nos levam a olhar esse convite de Jesus para esse aprendizado do amor imortal. A pandemia nos convidou ou nos impôs, de alguma forma, a permanecermos mais em casa durante um bom tempo, né? Depois, com o advento das vacinas, que vem com a autorização de Deus, que é o nosso Pai de bondade, justiça e misericórdia, trazendo o lenitivo para nós tentamos voltar um pouco à normalidade, ou à nova normalidade, né, que a pandemia nos impôs, mas ainda estamos nessa batalha, e o nosso convite é que nós aproveitemos o máximo possível no ano de 2022, que está apenas iniciando, para que isso tudo que está acontecendo conosco, né, possa realmente nos transformar ou nos conduzir em um caminho de transformação, para que a gente possa, sobrevivendo a isso tudo, como diz a nossa irmã Joana de Ângeles, se formos, né, sobreviventes, que sejamos sobreviventes gratos a Deus, mas com desejo fiel, né, uma vontade real de trabalhar para a mudança de nós e dos nossos irmãos, porque senão, para que seria? Qual motivo teríamos ter passado por tantas dificuldades? Nos hospitais, aí, no pronto-socorro, né, em outros hospitais, quantas pessoas não tiveram tempo de se despedirem dos seus entes queridos, outros passaram momentos difíceis em UTIs, né, em enfermarias. Isso tudo tem, de alguma forma, né, tem de mexer conosco, tem que nos, nos sacudir um pouco para que a gente possa refletir por que isso está acontecendo, né? Qual que é o verdadeiro motivo disso tudo. E o Espiritismo, através das mensagens dos nossos irmãos imortais, eles vêm nos alertando, né? Que nada mais é do que um convite ao amor. E quem nos conta isso é o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, no livro No Mundo do Rumo de Regeneração. Não sei se eu troquei o nome, mas é um livro muito belo, nós lemos, e eu convido a todos para ler este livro, né? Escrito pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, e o espírito é o Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos lendo agora este livro.
Começamos a ler o Paulo Estevão agora em dezembro. Dia 1º de dezembro, e já estamos aí já bem adiantados. Por isso que nós vamos falar hoje sobre esse tema que nós passamos para o Paulinho, que é a pergunta que Saulo fez a Jesus na estrada de Damasco. Que queres que eu faça? E eu espero sinceramente que todos nós façamos essa pergunta para Jesus, né? Porque nós estamos passando por essas dificuldades, e essas dificuldades elas têm que nos balançar a gente de uma forma que nós vamos olhar para Jesus de forma mais fraterna, vamos dizer assim, e perguntar ao Cristo: o que queres que eu faça? Onde eu posso ser mais útil para você, Senhor? Em casa, com a minha família, lá no meu trabalho tradicional, com todas as dificuldades de relacionamento, devido à diversidade de carismas que existe lá, como existe aqui em casa, como existe lá no centro, cada um pensando de uma forma. Mas o que queres que eu faça? Essa deveria ser a pergunta que nós deveríamos fazer para Jesus, não depois da pandemia, mas já, hoje à noite. O que queres que eu faça? Onde eu posso ser mais útil para o Senhor? Para os meus familiares, para os meus amigos de trabalho, no meu trabalho religioso. Eu preciso melhorar. Bom, mas voltando ao livro, nós não vamos nos estender, porque o livro, né, a história de Paulo de Tarso, todo mundo já conhece, eu sei disso, e o Emmanuel chama a atenção da gente, porque nós não devemos nos ater apenas na estrada de Damasco, no acontecimento, né, da estrada de Damasco, quando Jesus aparece para Paulo, e o Emmanuel ele até menciona isso, né, que muitas pessoas, quando fala de Paulo de Tarso, só lembra do momento da aparição de Jesus, mas é preciso que nós estudemos profundamente a vida do apóstolo dos gentios, porque ele vem nos trazendo aí experiências belíssimas de renúncia, de sofrimento, de abnegação, de esperança, né? E está tudo nesse livro, que é o meu convite, que todos leiam. Eu tenho certeza que aqui nesse grupo todos já leram, mas o Divaldo fala que ele lê esse livro todo dezembro. Todo ano em dezembro ele pega e lê, porque é uma forma de reativar, né, o amor, a forma como Paulo nasceu, vamos dizer assim, né, deixando Saulo morrer, mas como Paulo nasceu para Jesus e como ele se dedicou ao trabalho. Então, o Divaldo, em uma de suas entrevistas, ele disse: eu leio Paulo Estevão todos os dezembros, todo ano eu leio. Bom, mas o Emmanuel, gente, ele fala isso, que é preciso que nós não nos detivemos apenas no acontecimento da estrada de Damasco, mas é que nós aprofundemos o nosso estudo acerca da vida de Paulo de Tarso, que é para a gente reconhecer verdadeiramente o apóstolo dos gentios como divulgador, né, do cristianismo, como trabalhador da seara do Cristo. E no livro do Emmanuel, ele fala assim, né? Ele começa a dizer sobre breve notícia. E nesse capítulo, na verdade não é um capítulo, é um prefácio, que chama-se Breve Notícia, ele vem dizendo para nós, né, por que ele resolveu escrever este livro, por que ele resolveu apresentar verdadeiramente, né, Paulo de Tarso para toda a humanidade, né, para que nenhuma dúvida pairasse. Então ele começa dizendo assim, ó: não são poucos os trabalhos que correm mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. É justo, pois, esperarmos a interrogativa: por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? O Emmanuel escreve lá: homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas da sua vida? Então ele coloca duas opções, né? A primeira, homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas da sua vida. Ele colocou essas duas questões que é para ele definir o porquê, né, que ele veio, através do Chico Xavier, escrever esse livro. Mas aí ele vai continuando. Quanto à primeira hipótese, ou seja, homenagem ao trabalhador do Evangelho, quanto a essa hipótese, somos os primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens.
E quanto à segunda, ou seja, informações mais detalhadas da sua vida, responderemos afirmativamente para atingir os fins, né, que nos propomos, transferindo ao papel humano com recursos possíveis. Olha que interessante, gente. Eu achei muito interessante quando ele falou assim, com os recursos possíveis. Então, o que ele estava usando? Quais eram os recursos que o Emmanuel estava usando? Né? Além dele ser um grande conhecedor da história da humanidade, um grande conhecedor, o Emmanuel, assim como outros, né, outros espíritos, ele tem a capacidade também de voltar em vibrações. Isso quem explica para nós perfeitamente é Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Esses espíritos, quando eles se propõem a fazer uma obra, quando eles se propõem a escrever alguma coisa que vai envolver, né, um benefício à humanidade inteira, quando eles vão se debruçar nos livros, nas bibliotecas do mundo espiritual, né, nas antigas escrituras, na literatura mais antiga, quando eles se propõem a isso, né, eles têm essa capacidade, é uma capacidade deles como espíritos desencarnados, mas, né, uma capacidade que é usada para única e exclusivamente para o trabalho, deles voltarem em vibrações naquela ocasião. Então, eles se debruçam, eles começam a ler e eles voltam em vibrações naquela época, sentindo e captando tudo, né, que acontecia, tudo que aconteceu naquele momento sublime. Então, o Emmanuel ele tem essa capacidade, assim como outros espíritos. Mas ele está dizendo ali, ó, os recursos que lhe foram possíveis. Né? Então, ele estava usando esse recurso dele, como a sua individualidade espiritual, né? Ele estava usando, no bom sentido, é lógico, a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, eu me pergunto, quando eu li isso, mas quais seriam esses recursos que não são possíveis, por exemplo, de ele usar ou de demonstrar para nós? Porque, na verdade, meus irmãos, a nossa imperfeição, o nosso limite obriga os irmãos espirituais, né, a se adequarem a nós e a nossa capacidade de entendimento. Então, o Emmanuel está querendo dizer que ele poderia usar recursos muito maiores e muito melhores que fogem à nossa capacidade de entendimento nesse momento. É isso que ele quis dizer. Né? Então, ele transcreve a história, ele transcreve, vamos dizer assim, um resumo, e muitas das vezes, embora o livro seja um livro, né, assim, com muitas páginas, parece ser um livro muito detalhado, pode ser que ainda não seja tudo, né, que nós somos capazes de entender. Não sei se vocês me entenderam. Porque é isso que ele está dizendo. Vou repetir para vocês. Ó. Então, ó, transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo do gentil. Então, ele está dizendo que ele tá mostrando para nós parte, alguma coisa. Ele não disse que era nem muito e nem pouco, mas que era alguma coisa. Então, ainda faltam algumas coisas, né, para nós sabermos acerca do trabalho do nosso irmão, acerca do comprometimento do nosso irmão Paulo de Tarso, que talvez neste momento pode fugir à nossa capacidade de entendimento. Mas aí o Emmanuel prossegue. Nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel, da sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Então, olha só, aí o Emmanuel está falando da fidelidade do Paulo. Né? Aí, uma vez, eu falando isso num centro, depois uma pessoa me perguntou, mas ele não era fiel antes de conhecer e de aceitar e de ser transformado por Jesus? Ele não era fiel antes? Eu respondi, sim, ele era fiel àquilo que ele acreditava. E nesse livro aqui ele vai ser muito claro, quando ele volta à sinagoga, né? Depois de ele encontrar com Jesus, depois de ele encontrar com Ananias,
depois que ele recupera a visão, ele quer voltar, né? Ele vai até Jerusalém, ele quer se encontrar com as pessoas, para ele mostrar para as pessoas, para ele contar para as pessoas a novidade que ele tinha visto o Messias das Escrituras. Que ele tinha visto o Messias das Escrituras. Então, até então, meus irmãos, ele era fiel àquilo que ele acreditava. Ele era um homem religioso, ele era enérgico, né? E o Emmanuel conta isso detalhadamente nesse livro. Ele era muito enérgico, mas ele era um homem altamente religioso, altamente correto. Ele era correto, ele teve uma juventude reta, né? Ele, até então, ele se guardava para a sua noiva, a sua esposa, aquela que iria seguir com ele, né? E formar uma família. Ele era extremamente fiel àquilo que ele acreditava. Percebe? Então, Jesus ele conta para nós, nas suas parábolas maravilhosas, todas, mas uma que eu gosto de citar sempre, que eu acho que ela serve de exemplo para vários assuntos, é a parábola dos trabalhadores da vinha. Né? A essência daquela parábola, Jesus está querendo dizer que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora de despertar. Né? E que no final todos vão ganhar a mesma coisa, que é o que acontece lá nessa parábola dos trabalhadores da vinha. Né? O administrador chama um grupo às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 horas, às 5 horas, às 6, né? Ou seja, às 17, às 18, e na hora de pagar, paga igual para todos. Mas por quê? Porque ele sabe, né, que mesmo aquele que foi despertar às 3, às 5 horas da tarde, um dia também vai despertar às 6 da manhã. Não sei se vocês perceberam a comparação que eu faço. Então, o Paulo, ele tinha, né, ele já tinha na sua bagagem espiritual, ele já tinha no seu roteiro espiritual, né, um trabalho religioso que iria marcar a sua encarnação aqui na Terra. E certamente é um trabalho muito maior do que o trabalho no judaísmo, né, que foi o trabalho no cristianismo. Então ele era essencialmente correto, né? Ele era uma pessoa que não tinha mais ou menos nem meio termo, era certo ou era errado, mas dentro daquilo que ele acreditava. Então ele era fiel, né, a Deus, mas dentro das possibilidades às quais ele havia sido preparado ao longo da sua infância e ao longo da sua juventude. Então, o Emmanuel continua. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre no esforço incessante. Então, desde o primeiro momento que Paulo deixou com que Saulo morresse e que ele, né, renascesse, né, para Jesus, a sua luta não parou jamais. Né? Ele teve problemas com os antigos amigos, e nesse livro nós vamos ver, ele teve problema com os novos amigos, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele passou fome, ele passou sede, ele sofreu todos os tipos de padecimento, mas manteve-se fiel a Jesus. Saiu de uma casa rica, de uma casa, né, onde ele tinha uma família muito rica, uma família poderosa. Ele saiu de uma posição de status, né? Ele era um doutor, ele era uma pessoa venerada, para ele se jogar, né, numa posição submissa, numa posição extremamente humilde. O Emmanuel continua dizendo: as igrejas amornecidas, mornas mesmo, da atualidade, e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Então, o Emmanuel está dizendo o seguinte, que ele está querendo mostrar verdadeiramente, né, o que é um trabalho de divulgação, o que é um trabalho de evangelização. Em toda a parte há do verbo haver.
tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente a situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Quando a gente lê esse parágrafo do Emmanuel, a gente lembra do que a gente leu nesse livro no começo, né, acerca dos fariseus nas reuniões, né, da sinagoga, quando eles queriam postos, né, cada vez mais altos, mais poderosos, status, né, e quando eles se sentindo o povo preferido de Deus, que na verdade até hoje, né, eles se sentem, e até hoje eles esperam pelo Messias, né, pelo fato deles não terem enxergado Jesus, né, como o Messias das Escrituras. E quando Paulo, uma coisa que eu comentei na leitura que eu fiz com o pessoal, quando Paulo volta à sinagoga, né, pela primeira vez convertido, ele volta à sinagoga para apresentar o Jesus das Escrituras, o Messias das Escrituras. Né? Não era o Nazareno apenas, vamos dizer assim, como Jesus foi intitulado, né? Por ter tido os votos, ter feito os votos de Nazaré. Mas Paulo vem dizer com toda a sua ansiedade, alegria e euforia que ele tinha visto o Messias das Escrituras e que esse Messias era Jesus, que tinha sido negligenciado, negado e crucificado. É uma observação que eu fiz com os meus irmãos lá no nosso grupo de leitura, que muitas das vezes a gente esquece desses detalhes. Né? No momento em que Saulo, né? Saulo ainda vê Jesus na estrada de Damasco, ele acredita que aquilo ali é um acontecimento divino. A princípio, ele imagina que ele está diante de uma coisa divina, totalmente divina. E quando ele percebe que existe, né, uma figura de um homem, que existe uma figura, né, de uma pessoa com tanta luminosidade que Jesus fala que é ele, é que ele percebe, né, que Jesus realmente era o Messias das Escrituras. Então ele volta à sinagoga com alegria, com entusiasmo, com euforia, para dizer para os seus irmãos: olha, o nosso Messias veio e nós não o reconhecemos. E aí, né, a gente tem que ler o resto do livro para a gente ver. Mas quando o Emmanuel fala, né, dessas questões de status, de acomodação religiosa, né, esperam a proteção sobrenatural do céu, a gente lembra desses irmãos, dos fariseus, que na ocasião, né, eu estou me referindo à ocasião com relação às notícias do Emmanuel naquela época, tá, gente? Não estou fazendo nenhuma referência atual, não. Mesmo porque eu não poderia fazê-lo, porque eu não frequentei nenhuma reunião, né, em sinagoga. Mas naquela época, eles tinham essa necessidade, né? Eles conheciam Deus que punia, mas que ao mesmo tempo prestigiava uns, principalmente o seu povo, né? Que para eles era o preferido, era o povo eleito. E aí a gente percebe que o Emmanuel, então, está querendo mostrar que o trabalho religioso é outro completamente diferente. E uma observação, antes de nós continuarmos no próximo parágrafo, no livro Boa Nova, quando Humberto de Campos ele vai até a Palestina e ele se encontra com Judas, o Iscariotes, né, que ele vai entrevistá-lo, antes de começar a entrevista, o Humberto de Campos ele relata, né, os transeuntes espirituais que passavam de cá para lá, ainda com as suas vestes daquela época, né? Espíritos que ainda permanecem até hoje naquela região, né? Não aceitando o seu próprio desencarne e ainda numa posição como essa que o Emmanuel está citando ali, né?
esperando que alguma coisa sobrenatural caia do céu para eles. Humberto de Campos conta isso para a gente no livro Boa Nova. Bom, mas vamos continuar. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Ou seja, Paulo, você quer ir, você quer fazer, né? Mas, né? Aí vem a parte da renúncia, vem a parte que Paulo vai deixar, que ele conta que ele deixa de existir, ele deixa de ser, para que Jesus possa existir nele. Certo que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há do verbo haver desatenção e muito capricho, né, pernicioso. Então, nesse momento, meus irmãos, dessa prédica do Emmanuel, né, que ele chama de breve notícia, quando ele fala a questão do ministério, que ele justifica ou explica, né, que Paulo já tinha, como eu disse anteriormente, Paulo vem nessa encarnação para que o seu trabalho seja grandioso, muito mais grandioso como cristão do que, né, como judeu. Ele já vinha com o seu ministério, mas ele poderia não aceitá-lo. Assim como outros irmãos, né, que fizeram parte da história, que vieram para colaborar com a humanidade, promoveram a guerra. Vieram até nós para promover a humanidade e promoveram a guerra, usando o livre-arbítrio, que cada um pode usar da forma como quiser. Planeja-se no mundo espiritual, né, planos maravilhosos. E quando chegamos aqui na carne, nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Isso aconteceu com o nosso irmão Napoleão Bonaparte, por exemplo. Quem leu sobre a sua vida sabe que ele tinha um propósito muito maior, mas muito maior, né? E, no entanto, o que ele fez? Né? E aí tivemos outros. É isso que o Emmanuel está dizendo. Nós aqui, né, diante da nossa pequenez, todos nós temos o nosso ministério. Todos nós temos uma missão. O problema nosso é que nós achamos que a nossa missão tem que ser a maior e a melhor do mundo. O problema nosso é que nós não aceitamos que, muitas das vezes, a nossa missão é cuidar de um irmão, de uma irmã, é termos um trabalho humilde, termos uma posição mais, vamos dizer assim, mais discreta. Por exemplo, com relação à mediunidade. Vamos dar um exemplo. Nós sabemos que a mediunidade ela nos foi dada por Deus para que nós ajudássemos no progresso da humanidade, só isso, mais nada. E aí, quando nós chegamos aqui, né, o Humberto de Campos conta um caso fantástico sobre isso também. Quando nós chegamos aqui, o que nós queremos ser? Nós queremos ser médios que, né, têm, às vezes, uma mediunidade muito aflorada, uma mediunidade muito ostensiva, e que irá nos projetar diante da sociedade. E aí perdemos a oportunidade, por exemplo, de nos sentarmos calmamente numa reunião pública ou numa reunião mediúnica para doarmos, né? Doarmos as vibrações e tudo aquilo que vai ser usado de melhor para que a reunião aconteça de uma forma discreta. É isso que o Emmanuel está dizendo. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção. Ou seja, eu me interto querendo, né, no meu mundo de ilusão, querendo coisas muito maiores, e aí eu vou sair do meu caminho, vou sair do meu projeto, né, devido ao meu capricho pernicioso. Então, a pergunta que nós fazemos para nós nesse momento: qual é o nosso ministério? Qual é o meu ministério? Qual é o seu ministério, meu irmão e minha irmã?
Para que você veio a este mundo? Veio apenas para o que você está fazendo agora, ou você pode fazer um pouquinho mais? Será que você pode fazer um pouquinho mais? Será que eu posso fazer um pouquinho mais? Hein, Maria José? Será que nós podemos fazer um pouquinho mais? Ou eu estou fazendo o que eu posso? Se eu estou fazendo o que eu posso, tá bom. Mas e se eu puder fazer um pouquinho mais? E como é que eu vou saber isso? A pergunta é essa. Como é que eu vou saber isso? Bom, eu estou fazendo palestra. Uma palestrinha aqui, outra palestrinha ali, coisa muito simples. Mas eu posso fazer mais. Como é que eu vou saber isso? Ah, através da conexão, através da prece, através da meditação, através do estudo. Não é cruzar os braços e fazer como os nossos, como o Emmanuel está dizendo, né? Esperar com que coisas sobrenaturais caiam do céu para que se desvenda o que eu preciso fazer nessa terra. Não, eu preciso buscar, eu buscar e acharei. Batei e a porta vos abrirá. Essa deve ser a nossa posição. E aí o que eu estou fazendo hoje, por menor que seja, ele pode crescer um pouquinho? Não pode. Ele pode crescer um pouquinho. Ou ele pode melhorar um pouquinho. Porque existe uma diferença, né, entre quantidade e qualidade. Se eu não posso fazer mais, eu posso fazer melhor. Os mais exigentes, continua o Emmanuel, advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Ah, mas, poxa, Paulo viu Jesus. Pô, Jesus apareceu para ele em toda a luz. Até para mim, se ele fizesse isso. Será? Mas, na verdade, todos os homens, menos rudes, têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Nós não estamos aqui para trabalharmos uns para os outros. Nós estamos aqui para trabalharmos para Jesus. Eu aqui estou sendo um colaborador da Maria José, mas eu estou trabalhando para Jesus. A Maria José está trabalhando, está colaborando com o Centro Espírita Bezerra de Menezes, mas ela está trabalhando para Jesus. Então, meus irmãos, ele já nos chamou, assim como ele fez com Paulo, quando ele esteve aqui entre nós, quando ele se apresentou fisicamente para nós, quando ele se jogou no martírio para poder testemunhar o sofrimento em prol de nós mesmos, porque ele sabia que nós também escolheríamos o crescimento, o desenvolvimento espiritual, o aperfeiçoamento espiritual através do sofrimento. E a prova disso chama-se coronavírus, que tirou o equilíbrio e o sono e a paz de milhões de pessoas. Emmanuel continua: as formas podem variar. Que forma? As formas do seu chamado, do chamado para você trabalhar para Jesus. Mas a essência ao apelo é sempre a mesma. Mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. Hoje é a primeira palestra aqui do centro, Maria José, do ano. É a minha também. A minha primeira. Eu estava preocupado. Semana passada eu falei, meu Deus do céu, eu tenho uma agenda e com essa questão das palestras virtuais, eu não sei o que acontece, as pessoas podem perder o nosso celular, mas aí, de repente, Paulinho me contactou. Você pode fazer para a gente no dia 3? Posso, imediatamente. Não tem essa de vou ver, aí eu estou viajando, porque virtual você pode fazer até na praia, né? Embora eu esteja em casa. Então, olha aí, olha que legal. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega às vezes de forma sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado, generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências. E se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo
arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim das suas tarefas materiais. E nós temos que fazer a mesma coisa. Temos que fazer a mesma coisa. Qual é o meu ministério? É cuidar da minha família. É ser mãe, é ser pai, é ser pai, é ser tio, é ser avó, cuidar da minha família, gerenciar uma empresa, cuidar de um negócio, promover a sociedade, fazer palestras, ser espírita ou de qualquer outra religião. Mas vamos tentar fazer isso da melhor forma possível até o fim. Porque a pergunta, meus irmãos, é sempre essa: qual é a minha missão neste mundo? Essa é a pergunta que nós vamos guardar essa noite. Antes de adormecermos fisicamente, vamos fazer essa pergunta para nós mesmos: qual é a minha missão neste mundo? No caminho da reforma íntima está a do autoconhecimento. A voz do Cristo soa por nós a cada dia, a cada instante, e Ele espera apenas que tenhamos a vontade verdadeira de ouvi-la. Joana de Ângeles fala assim: sê, portanto, aquele que acende a chama luminosa na mente e no sentimento, avançando em direção daquele é Jesus, que é a máxima representação da vida na Terra. Cada trabalho que nós fizermos, cada convite que aceitarmos, nós estamos marchando na direção de Jesus. Nós estamos nos elevando na direção do Cristo. Entre perseguições, enfermidades, ápodos, zombarias, desilusões, disserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intérprete e sincero, caminhando entre as sombras do mundo, ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diretamente para a luz. O Mestre chama-o da sua esfera de caridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Entre ele e Jesus, um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo, segundo Emmanuel, neste livro. Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. É o que nós sempre dissemos, né? Nós vivemos em um grupo, nós vivemos uma comunidade. Nós devemos proporcionar uns aos outros oportunidades de crescimento espiritual. E para nós finalizarmos o nosso encontro dessa noite, eu quero ler para vocês só um pouquinho, um trechinho pequeno da Lei do Amor. E Jesus disse, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: amai o vosso próximo como a vós mesmos. O próximo é a mesma substância que nós, porque todos temos a mesma centelha divina do mesmo Deus, que é a alma de tudo. O vinho é o mesmo, quer tenha sido derramado numa taça de cristal, quer numa caneca de ágata. Assim, a centelha divina, num corpo de príncipe ou numa carcaça de mendigo, adormecida numa pedra ou a vicejar numa planta, é sempre a mesma centelha divina. Ou seja, todos nós, meus irmãos, que estamos aqui nessa terra, sejamos ricos, pobres, qualquer raça, qualquer tipo de escolha que fizermos, nós somos todos filhos de Deus com as mesmas oportunidades de crescimento que nós temos. Basta apenas
que nós observemos mais o que Deus está falando comigo através do meu irmão de jornada e aproveitemos sinceramente as oportunidades que nós temos de trabalho. Porque nós podemos perder muitas vezes a noção do tempo, mas nunca o sentido da vida. Perdemos as pessoas que amamos. Quantas pessoas partiram de volta à pátria espiritual no ano de 2021, através da pandemia ou não? Podemos perder essas pessoas, mas nunca perdemos o amor por elas. Perdemos vários colegas, mas nunca os verdadeiros amigos. Estes sempre estarão conosco. Quantas vezes perdemos a coragem diante das dificuldades, da doença, das dores, até mesmo da saúde debilitada, quando encontramos a dor. Mas mesmo assim, diante de tantas dificuldades, não perderemos a nossa fé, a esperança de que tudo passa, de que tudo vai melhorar. E mesmo que percamos tudo, meus irmãos, jamais perderemos a esperança de ter tudo e todos conosco outra vez, porque um dia todos nós nos reencontraremos. Porque sabemos que temos a Ti, Jesus, com as Tuas mãos augustas e poderosas, estendidas sobre cada um de nós, meus irmãos, onde quer que você esteja neste momento. As mãos augustas e poderosas de Jesus estão estendidas sobre você e sobre toda a sua família, hoje, amanhã e para todo sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e para todo sempre.